Boa noite a todos. Já devem ter ouvido aí parte da conversa minha com a Letícia, então vamos dar início ao treinamento. Meu nome é Clisman, eu sou atual PMO da Brasil Júnior. PMO, a tradução da sigla em português seria algo como escritório de projetos. Então, dentro da Brasil Júnior, a gente trabalha com o gerenciamento de todos os projetos internos da organização. Trabalha eu e mais o Diego Flauzino, Júnior, que inclusive deu o último treinamento para vocês, foi um membro da Cefet Júnior, e hoje ele trabalha junto comigo na área de PMO. Aqui está o meu contato, eu vou deixar também ele no final do treinamento, para quem quiser pegar alguma ferramenta, querer saber mais sobre gerenciamento de projetos, pode mandar um e-mail que eu respondo para vocês. Hoje a gente vai tratar sobre gerenciamento de projetos, tendo como foco a metodologia do PMBOK. É importante a gente frisar que existem diversas metodologias de gerenciamento de projetos. O PMBOK, que é trazido pelo PMI, é mais uma dessas metodologias, e ela é a mais usada dentro do ambiente, dentro da área de negócios. Então, por isso que ele é muito usado pelo movimento Empresa Júnior, justamente pela nossa atividade, que é uma atividade de prestação de consultoria. Então, eu vou trazer alguns conceitos, então, iniciar a apresentação trazendo conceitos básicos que meio que são universais em relação a todas as metodologias, trazer um pouco sobre o PMI, sobre o PMBOK, depois trazer conceitos que estão intimamente ligados ao PMBOK, são conceitos que são dele, assim, em outras metodologias você pode encontrar conceitos parecidos, só que com outras nomenclaturas. E por fim, eu vou trazer alguns processos, algumas ferramentas também que eu utilizava dentro da minha empresa júnior e utilizo hoje dentro da BJ. Falando um pouco da minha história no movimento, esse é meu 4º ano dentro do movimento Empresa Júnior. Eu entrei no ano de 2011, entrei na DECOM, que é uma empresa júnior dos cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis, aqui da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Trabalhei como assessor de marketing, assessor de projetos, gerente de projetos e diretor de projetos, e hoje estou na Brasil Júnior. A respeito das dúvidas, eu estou aqui compartilhando com vocês a tela da apresentação e não estou tendo acesso ao link no qual vocês estão dialogando, mas a Letícia está com ele aberto, então qualquer coisa ela abre aqui o áudio, mas em relação às perguntas a gente vai deixar mais ao mesmo, para ter essa dinâmica mesmo de eu conseguir olhar as perguntas e responder junto com vocês, certo? Então, entrando primeiramente nos fundamentos, o primeiro fundamento, que acredito que seja o mais importante, é primeiro a gente tratar o que é um projeto, já que esse é o assunto principal. Então, um projeto ele é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Então, o que significa o fato dele ser temporário e ser único? Então, temporário é que ele tem um começo, meio e fim definidos. Então, a partir do momento que você inicia um projeto, você já tem claro quais serão as atividades, a duração dessas atividades e, principalmente, quando que esse projeto terá um fim. É muito importante a gente ter isso claro, porque o projeto ele não pode acabar se tornando um processo, que é algo contínuo. Então, a partir do momento que ele é criado, ele já tem que ter estabelecido qual é a sua data término. E ele é único no sentido que ele, de alguma forma, diferente de todos os outros produtos ou serviços similares. O que essa expressão quer dizer? Que um projeto, ele é criado com o objetivo de se produzir, de se criar um objeto único, novo. Você não cria um projeto para algo que já é existente. Um projeto, ele surge justamente para trazer inovação. Se tratando de consultoria, principalmente,
muitas vezes a gente tem um portfólio definido, por exemplo, lá na Decom, a gente trabalha com a área de negócio, faz muito projeto de fluxo de caixa, de análise de balanço, de DRE, e esses projetos, se você analisar eles friamente, eles são parecidos, mas as particularidades existem particularidades em cada um deles, pois são empresas diferentes, ramos diferentes, então você tem que adaptar os indicadores a cada empresa, e no final você tem um produto que é único. O relatório final de um projeto nunca vai ser igual ao outro. Então é justamente essa a característica de um projeto, ele gera um resultado que é único, é só dele. E qual que é a diferença, então, de um projeto e de um processo? Então, já deve ter ficado um pouco claro, mas trazendo aqui uma comparação rápida entre os dois. Então, o projeto, ele é um esforço temporário e único. Único, eu acabei de comentar, e ele é temporário no sentido que começo, meio e fim, e único que ele gera um objeto novo, algo que não tinha sido feito antes. Processo, você tem um esforço contínuo, estável, repetitivo e consistente, que é justamente essa a ideia de um processo, que ele aconteça uma vez e daqui um próximo ciclo vai acontecer o mesmo esforço, e seguindo as mesmas etapas, então ele não muda. Ele não é único como um projeto. Ele é repetitivo, ele é consistente. Em um projeto, a equipe planeja e executa o mesmo. Então, a equipe, quando ela planeja o projeto, ela planeja as atividades que vão ser executadas e aquelas atividades vão ser executadas para aquele projeto. Enquanto que num processo, as pessoas desempenham as mesmas tarefas a cada ciclo do processo. Então, se eu estou num processo, seja, por exemplo, aplicar um questionário de satisfação, a maneira como eu aplico hoje vai ser a mesma maneira que eu vou aplicar semana que vem, mês que vem, ano que vem, porque justamente o processo de aplicação não muda. Você desempenha a mesma tarefa independentemente do período. As tarefas dentro de um ciclo não mudam. Clisman, rapidinho, a tela, o slide ainda tá no primeiro, tá parado no primeiro. Tá normal aí e tá Tá, piscando. sério? Já tô no quarto. Tá parado no primeiro. Tenta descompartilhar a tela e compartilhar novamente. Tá, peraí. Pronto, agora foi. Foi? Mudou? Foi. Mudou. Vocês estão... Deixa aí no, na tela inteira pra ficar melhor pra gente. Deixa eu tentar. Deu certo? Tá, ainda tá a mesma tela. E piscando. Tem que ficar assim, então? Será? Não dá pra. Aumentou. Aumentou. Aperta Eu, tô- F5. eu vim pra primeira agora. Tá mudando? Não, tá no de fundamentos. A diferença entre projeto e processo. Nesse. E mudou? Não. Não. Descompartilha e compartilha de novo. Peraí. Mudou agora. Agora mudou. Então, ele só muda quando eu tiro do modo de exibição, quando eu tiro do F5. Ah, é? Não, então deixa assim mesmo. Pode ser? Pode. Pronto, pode continuar. Tá. Tá. Então, eu estava falando aqui sobre a diferença entre projeto e processo. Então, um projeto ele gera esse resultado que é único, ele é específico do projeto mesmo. Então, um projeto, um resultado não vai ser igual ao outro, enquanto num processo você tem um produto. Em exemplo, por exemplo, da produção de um carro. O, o, o carro, depois que ele já foi concebido, a produção dele se torna um processo, no sentido que
um gol que é produzido hoje, ele vai ser o mesmo gol que é produzido amanhã. A ideia de um processo é justamente essa. Mas se a empresa, no caso, quiser um novo modelo de carro, ela vai ter que, para isso, gerar um projeto, porque vai envolver etapas de design, etapas relacionadas à busca de peças, então vai ser todo uma nova dinâmica que ela vai, pelo qual ela vai ter que passar para gerar um produto novo. E a partir do momento que esse produto foi criado, você consegue padronizar e transformar isso num processo, para que o resultado seja sempre o padrão. E é muito isso do que a gente trabalha na empresa Júnior, relacionado aos projetos internos. Então, eu passei muito por isso porque dentro da empresa Júnior, por exemplo, do questionário de satisfação, no qual a gente criou um projeto para estudar os questionários, estudar as informações que eram coletadas, a gente fez uma melhoria, gerou um produto, e a partir daquele produto foi criado, se fez um processo para que ele rodasse, para que você tivesse um feedback do cliente, conseguisse colher como que foi o projeto. Então, a ideia é justamente essa, você faz um projeto, gera um produto, e esse produto passa a se tornar um processo. Continuando, o conceito de gerenciamento de projetos. Então, basicamente assim, o que é o gerenciamento de projetos? Então, ele é a aplicação de conhecimentos, habilidades técnicas e ferramentas às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos. Então, o que é cada uma dessas palavras que estão destacadas? Então, o conhecimento é a base que é dada pelo próprio PMBOK sobre o que o gerente de projetos ele deve conhecer para que ele consiga gerenciar seu projeto, para que ele consiga observar ele, verificar as melhores maneiras de alocar recursos para conseguir seus resultados, e ele vai conseguir isso através das suas habilidades, suas técnicas e as próprias ferramentas que são passadas pelo PMBOK, pelo PMI, a fim de atender seus requisitos. Então, requisitos é um conceito assim bem importante dentro do gerenciamento de projetos, porque é ele que define as entregas dos nossos projetos, do nosso projeto. Por exemplo, você está numa companhia, tem que entregar uma pesquisa de satisfação para o cliente. Mas, beleza, mas como que essa pesquisa deve ser? Deve envolver questionário com clientes, ex-clientes, possíveis clientes, ela deve ser entregue em formato de relatório, em formato de apresentação. Então, tudo isso são requisitos. Como que os resultados devem ser entregues e o que ele deve, digamos, atender para que ele tenha qualidade. Então, é justamente isso. O que o projeto deve atender para que ele seja um projeto entregue dentro do prazo, entregue com os seus custos adequados, com todas as atividades realizadas. Então, o gerente deve utilizar toda essa base teórica, todas essas suas habilidades para atender a esses requisitos. E qual que é o papel do gerente, então, nisso tudo? O papel do gerente nada mais é fazer com que os projetos atinjam seus objetivos. Então, essa é a missão do gerente dentro do projeto. É ele utilizar toda essa base teórica, todas essas habilidades, todo esse conhecimento tácito dos projetos para conseguir fazer com que eles atendam seus requisitos, ou seja, que ele seja entregue dentro do prazo, que ele cumpra todas as suas atividades, que ele seja entregue dentro dos padrões de qualidade que foram estabelecidos, que atendam às expectativas do cliente, e tudo isso o gerente deve cuidar para que o projeto atinja. Então, entrando basicamente agora dentro do PMI, então o PMI, ele é uma instituição, uma associação sem fins lucrativos em gerenciamento de projetos. Então, ele foi criado justamente para reunir todo esse conhecimento que havia em relação ao gerenciamento de projetos na época e transformar isso em boas práticas e isso
ser aprimorado ao longo do tempo para servir de ferramenta, para servir de instrumento para os gerentes de projetos. Então, ele atualmente conta com mais de 500 mil associados, isso em todo o mundo, são mais de 180 países que possuem pessoas com certificado de gerenciamento de projetos pelo PMI. Essas pessoas, elas que recebem essa certificação, são chamados PMPs. Então, para ter esse tipo de certificação, você precisa ter número de horas como gerente de projetos, passar por diversos testes que testam realmente as habilidades, testam esses conhecimentos citados anteriormente. Então, o PMI ele desenvolve normas, seminários, programas educacionais e as certificações profissionais, que é o PMP, conforme eu comentei. Então, ele realiza diversos cursos também regionais. Então, muito provavelmente, no Rio Grande do Norte, vocês devem ter o núcleo do PMI, que realiza cursos de gerenciamento de projetos aí, que dá base teórica, dá sustentação para desenvolver realmente os gerentes de projetos da região. Aqui no Paraná, a gente tem um núcleo que ele atua em Curitiba, mas também tem suas ramificações nas cidades mais importantes. E os associados do PMI são indivíduos praticando e estudando gerenciamento de projetos nas mais diversas áreas. Então, são indivíduos que atuam desde a construção civil até o desenvolvimento de softwares, e com base nessas experiências realmente de áreas diferentes, eles conseguem agregar conhecimentos ao PMI através de suas experiências, e esse conhecimento ele é acumulado com as práticas que se traduzem na grande ferramenta que o PMI traz para o gerenciamento de projetos e traz para todo mundo, que é justamente o PMBOK. Então, o PMBOK, ele é um livro, ele é um manual, que ele traz um conjunto de boas práticas do gerenciamento de projetos. Está dividido em 10 áreas, que são as áreas do conhecimento, que eu vou comentar um pouco mais abaixo. E ele é dividido em 47 processos. Então, são bastante processos dentro dessas áreas, que eles traduzem a maneira como que o projeto deve ser gerenciado, como que o gerente deve conduzi-lo para que ele atinja seus resultados. E ele traz um vocabulário próprio, então, conforme eu comentei, os termos trazidos pelo PMBOK não se repetem em outras metodologias. Ele serve como uma ferramenta de difusão do conhecimento. Então, todas as práticas do gerenciamento de projetos, todo o conhecimento acumulado pelo PMI ao longo dos anos, pelos seus membros, está presente dentro do PMBOK. Ele atualmente está na sua 5ª edição, ela foi publicada no ano passado, tem tradução já para o português, quem quiser procurar, recomendo bastante assim, a leitura. Então, a gente vai entrar agora em conceitos que o PMBOK traz. Esses conceitos, eles norteiam o trabalho do gerenciamento de projetos, então é muito importante que eles estejam alinhados. E frisando novamente que são conceitos do PMBOK, por exemplo, e existem outras metodologias que podem se adequar à realidade da EJ, e é importante que ela busque essas metodologias diferentes. Trago o próprio exemplo do Júnior, que trabalha com PMBOK, mas também trabalha com algumas ideias do Scrum, que é uma metodologia voltada mais para a área de software, projetos mais ágeis, que demandam mais agilidade, mais mudanças, e essa junção de metodologias pode ser muito positivo para a EJ. Então, entrando agora dentro dos conceitos. Então, o primeiro deles é o conceito de escopo. Então, é uma palavra que se ouve muito dentro do movimento. Eu, por exemplo, quando entrei, ouvi essa palavra todo evento que eu ia, não entendia, não sabia o que era, fiquei 2 meses até conseguir entender, mas é algo que é muito simples, assim. É tudo que deve ser feito para se atingir um objetivo de um projeto. E o que deve ser feito são justamente as atividades. Então, dando um exemplo bem simplista, assim, por exemplo, atravessar a rua, o escopo de atravessar a rua seria olhar para os lados e atravessar. As atividades que você vai ter que fazer para que o objetivo seja alcançado. E ele é justamente o que o projeto deve entregar, o resultado que você espera com ele. E algo que é muito importante de ser feita uma diferenciação e que pode impactar muito no projeto
é a diferenciação de escopo do produto e escopo do projeto. Muitas vezes a gente acaba tendo problemas dentro dentro da empresa júnior, inclusive passei por isso na minha experiência como gerente de projeto, justamente por não definir muito bem essas coisas. Então, o que é o escopo do produto? É a característica dos entregáveis, as funcionalidades. Então, o projeto, ele gera diversas entregas. Então, por exemplo, um projeto em financeiro, ele pode gerar como entrega uma planilha de fluxo de caixa, uma DRE e uma ferramenta de análise de balanço. Então, só em um projeto você já teve 3 entregas. Então, quais são as características dessas entregas? Quais são suas funcionalidades? Vai ser feito em Excel? Vai ser feito em algum outro software? Quantas linhas? Tamanho? Então, são diversas características que devem ser estabelecidas logo no início em relação aos entregáveis. Isso quando a gente fala a nível de produto. Agora, escopo do projeto é todo o trabalho a ser realizado para produzir o produto ou serviço. Então, realmente, todas as atividades que vão ser feitas para que você consiga, sendo um pouco repetitivo, entregar os entregáveis do projeto. Então, às vezes a gente se preocupa tanto quais atividades vão ser feitas no nosso projeto. Vamos fazer isso, 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 isso. Mas a gente acaba vendo quais as características que a gente tem do nosso produto. E no final acaba que a gente gera um produto e não sabe se realmente era aquilo que o cliente queria, se era daquele modo. Eu tive casos, por exemplo, que a gente ia entregar um banco de dados em Excel e o cliente queria em Access. E isso foi justamente pelo fato da gente não ter tido essa preocupação em definir as características do escopo do produto. A gente se preocupou muito em definir a ordem das atividades, tudo que seria feito, e não se preocupou tanto com a questão das características dos entregáveis. Então, isso é algo muito importante que deve ser estabelecido logo no início. Eu vou comentar um pouco mais para frente como que isso pode ser feito. E aqui tem uma ilustração, só para deixar isso um pouco mais claro. Aqui, por exemplo, no primeiro slide a gente tem como que o cliente explicou. Então, ele explicou um balanço com 3 tábuas. E o líder de projeto entendeu que era um balanço no meio da árvore. O analista balanço com a árvore cortada e ele no meio. O programador construiu algo totalmente diferente. O consultor de negócios descreveu algo de outro mundo. Não houve documentação do projeto. As funcionalidades não foram instaladas. O cliente comprado não é relacionada ao que foi descrito no projeto. Ele não foi mantido e, na verdade, o que ele queria era simplesmente um pneu amarrado numa corda. Então, é muito importante a gente definir de maneira correta o escopo, as atividades que vão ser realizadas e, principalmente, os requisitos dos entregáveis. E o que é a gerência do escopo? Qual que é o papel do gerente nisso tudo? Então, ele tem que garantir que o projeto realize todo e somente o trabalho necessário para seu sucesso. Então, parece meio óbvio, mas às vezes a gente não se atenta à importância disso. Principalmente dentro do contexto de empresa júnior, por se tratar de projetos com custo reduzido, feito por universitários, o cliente acaba querendo demais, digamos assim, acaba pedindo muitas atividades, isso acaba aumentando muito o escopo do projeto, adicionando entregáveis, e o projeto fica gigante e atrapalha toda a gestão da empresa. Então, é muito importante que o gerente consiga garantir que somente aquilo que foi acordado, somente o trabalho necessário para o sucesso do trabalho vai ser realmente realizado, e não que vão ser adicionadas várias tarefas que, muitas vezes, por mero capricho do cliente, não vão adicionar valor ao produto final. Então, é muito importante o gerente do projeto ter isso muito bem claro. Bom, comentei tanto sobre entregáveis e qual que é o conceito por trás deles. Então, entregáveis são documentos, protótipos e todos os demais
intangíveis que o projeto deve entregar quando for completado. Então, dentro de um projeto, você vai ter muitas entregas. Essas entregas podem ser documentos, então, um relatório final que você entrega, trazendo como que foi o projeto, como seus resultados, protótipo, talvez uma planilha para o cliente verificar, ver se tem alguma mudança, e intangíveis como uma apresentação, são todos entregáveis, então todos eles devem ser estabelecidos padrões mínimos de qualidade, os requisitos mínimos em relação a tempo, custo e as atividades que vão ser realizadas para que esses entregáveis sejam entregues. Um outro conceito que também é muito importante, que é que o projeto ele está relacionado a muitas coisas. Um projeto, a empresa júnior não é só a equipe realizando ele. Muitas pessoas dependem daquele projeto. São as chamadas partes interessadas ou o conceito famoso que a gente ouve bastante, que são os stakeholders. Então, por exemplo, em um projeto, a gente tem os stakeholders clássicos, que são cliente, patrocinador, gerente de projetos, clientes dos clientes, empresa e consultores. Então, o cliente é o nosso stakeholder principal, digamos assim, o projeto está sendo feito para ele, então a gente tem que se preocupar muito em atender principalmente as suas expectativas. Então, muitas vezes o que o cliente espera do projeto não é o que vai ser entregue, então isso também tem que estar muito bem alinhado para evitar que esse tipo de coisa aconteça. O patrocinador, ou sponsor, é uma figura que às vezes a gente não encontra tanto no ambiente de empresa júnior, por se tratarem de projetos que não necessitam de um patrocínio, digamos assim. Mas a gente tem alguns membros que são pessoas que são responsáveis diretos pelo aquele projeto estar acontecendo, para aquele projeto sair do papel. Isso acontece muito em relação a projetos internos, que muitas vezes um projeto interno ele partiu de uma ideia de algum dos membros. Então é muito importante também que a comunicação seja muito clara com essa pessoa, para que as suas expectativas também não sejam frustradas. O gerente de projetos, então, é a pessoa que vai estar à frente do projeto, coordenando todas as atividades. Os clientes do cliente, eles são importantes no sentido que muitas vezes nós dependemos deles para conseguir informações, principalmente em projetos de pesquisa de mercado, então que você precisa entrar em contato com esses clientes, aplicar questionário, então você precisa saber suas necessidades, os momentos em que eles estão disponíveis, quando que você pode entrar em contato, como que isso não vai atrapalhar a imagem da empresa. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba se passando por chato e ele acaba falando mal da empresa. A empresa, no caso, é uma empresa júnior, então todos eles dependem do projeto, no sentido que ele é um gerador de receita, ele que vai garantir que os membros tenham condições de participar de capacitações, de cursos e demais atividades. E os próprios consultores, que veem no projeto uma oportunidade de se desenvolver. Então, é importante que o gerente de projetos ele consiga se comunicar com todas essas partes e garantir principalmente que as expectativas de cada um desses stakeholders seja atendida. Por isso, o gerente de projeto muita reunião. Dentro da empresa júnior, a gente brincava que se tem uma pessoa que não está fazendo nada, está andando de um lado para o outro, pode saber que é o gerente de projetos, porque justamente essa é a função dele, se comunicar, conversar com as partes interessadas, saber o que eles estão achando do projeto e coordenar as atividades. Bom, eu comentei no princípio, quando eu falei sobre o PMBOK, a respeito das áreas do conhecimento. Então, esse é um dos conceitos mais importantes, assim, dentro do PMBOK, é a maneira como ele organiza as suas práticas, os seus conhecimentos, por isso que eu dediquei um tópico exclusivo para elas. Então, o que são as áreas do conhecimento? Então, a definição que traz
é que uma área do conhecimento é definida por seus requisitos de conhecimentos e descrita em termos dos processos que a compõem, suas práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Então, por exemplo, uma das áreas do conhecimento é justamente a área de escopo. Então, em escopo, a gente tem diversos processos que são relacionados a garantir que o escopo seja atendido no prazo, seja que o escopo, que as atividades sejam realizadas, e a gestão desse escopo depende de um conjunto de conhecimentos. E esses conhecimentos, esses processos, eles são agrupados dentro da área do conhecimento para realmente garantir a organização, garantir a disseminação das práticas do PMBOK. É essa maneira como ele organiza, e vocês vão perceber, com eu explicando cada uma delas, como isso é bem prático, assim. Bom, essas são as 10 áreas do conhecimento trazidas pelo PMBOK. Antigamente, na quarta edição, eram 9. A quinta edição do ano passado, ele separou, digamos assim, ele trouxe o gerenciamento das partes interessadas, que estava dentro da comunicação. Então, ele separou os processos relacionados a cada uma delas, para justamente a gente conseguir tratar as partes interessadas devido à sua importância, com um pouco mais de foco. Então, iniciando aqui na sequência, primeiramente falando sobre gerenciamento de aquisições. Então, ele garante a compra, aquisição de produtos e serviços ou resultados externos à equipe de projetos. Então, como que funciona isso? Então, em um projeto, existem os custos que são relacionados a este, e esses dependem muito das aquisições que serão feitas ao longo do projeto. Dentro do contexto de empresa júnior, a gente acaba não tendo grandes aquisições, justamente por serem projetos de baixo custo, que não exigem, e principalmente os recursos que são aplicados são muito mais recursos relacionados ao conhecimento aprendido na universidade e o conhecimento que é passado pelos professores. Então, devido a isso, a gente não acaba despendendo muitos recursos, mas, por exemplo, projetos de construção de grandes obras, estádios, hidrelétricas, eles têm que ter um gerenciamento de aquisições muito bom, muito bom, porque eles envolvem muitos fornecedores, muitos produtos diferentes que precisam ser adquiridos e custos elevadíssimos. Então, se não tiver um bom gerenciamento das aquisições do projeto, você acaba tendo um resultado catastrófico, estourando totalmente o custo do projeto. E muitas vezes as aquisições também são fatores externos à equipe do projeto, ou seja, quando o seu resultado depende de um terceiro. Então, por exemplo, dentro da ADECOM a gente já trabalhou com freelancers para aplicar questionário. Então, pesquisas que envolvem aplicação de 300, 500 questionários, a gente já chegou a contratar pessoas para aplicar nesses questionários. Então, isso precisava ser gerido para garantir, primeiramente, que não ia ter, que esses questionários iam ser de qualidade, então que o cara que ia aplicar, em vez de aplicar, ele próprio respondia, quanto que isso ia custar, como que ia ser o contato com esse fornecedor. Então, vários aspectos tinham que ser controlados pelo gerente em relação a essa aquisição. O segundo, que é o gerenciamento da qualidade, trata principalmente das políticas da qualidade, os objetivos e responsabilidades para que o projeto satisfaça as necessidades para o qual ele foi empreendido. Então, é muito importante aqui na qualidade a gente separar em 2 pontos. Primeiramente, os processos que são relacionados ao projeto, que são internos, digamos assim. Um projeto, independentemente de sua característica, independentemente se vai ser um projeto na área de marketing ou um projeto na área de gestão de pessoas, você vai ter que planejar o projeto,
você vai ter que fazer uma análise de riscos, vai ter que planejar os custos desse projeto, vai ter que realizar o acompanhamento. Então, a gente garante que esses processos do gerenciamento de projetos, eles tenham um padrão, porque senão você fica muito dependente da habilidade do gerente, e principalmente do estilo do gerente, isso que não é interessante para a EJ, porque às vezes ela pode satisfazer um cliente devido a ter um gerente que faz o planejamento de tal maneira, mas tem um outro gerente que faz de uma maneira totalmente diferente. Então é importante que a EJ tenha isso padronizado, tenha estabelecido padrões de qualidade para esses processos, para garantir essa normatização. Isso olhando pelo aspecto interno, digamos assim, do projeto. Do aspecto externo, tem toda a questão que eu comentei a respeito dos requisitos. Então, o requisito de qualidade ele é um dos mais importantes dentro do projeto. Então, como que eu acordei com o cliente que ia ser minha entrega. Então, se eu vou fazer uma descrição de cargos, quais cargos que vão ser descritos, qual metodologia que eu vou utilizar para essa descrição de cargos. Todas essas variáveis precisam ser definidas e precisam ser seguidas como padrão, para garantir realmente que a qualidade do projeto seja atendida. E é principalmente nesse ponto que tem que ser estabelecidas as responsabilidades. Então, se acontecer um problema, se algum padrão for descumprido, quem vai se responsabilizar, até que ponto que é responsabilidade da equipe, até que ponto que é responsabilidade do gerente. Então, é importante que o processo do gerenciamento de projetos seja normatizado. Terceiro ponto, terceira área do conhecimento, gerenciamento de riscos. Então, ele visa aumentar a probabilidade de ocorrência e o impacto das oportunidades e diminuir as ameaças. Então, o projeto ele é totalmente dinâmico, justamente pelas características que eu apresentei lá no início. E dentro desse sentido, dentro desse aspecto, é importante que o gerente ele saiba principalmente prever o que pode acontecer dentro do projeto. Então, principalmente se tem algum risco positivo, ou seja, se um evento dentro da universidade pode favorecer meu projeto, seja através da aproximação com o professor, garantindo algum recurso. Então, o gerente que observa as variáveis, garantir realmente que esses riscos positivos aconteçam e buscar diminuir ao máximo as ameaças. Então, essa etapa normalmente acontece no planejamento do projeto. Então, planejei as atividades, já passo atividade por atividade. O que pode dar errado nessa atividade? Já traço isso como um risco, já traço as respostas, monitorando isso ao projeto, para garantir que ao longo dele não aconteça nada de errado, eu não tenho uma surpresa e isso acabe atrapalhando todo o meu gerenciamento depois. O gerenciamento do escopo, então, conforme eu já comentei, garantir que todo o trabalho, somente o trabalho necessário para garantir o seu sucesso. Então, é o gerente assegurar realmente que só as atividades que foram planejadas serão executadas em toda a sua totalidade para garantir o sucesso do projeto. O gerenciamento de custos, ele acontece em três etapas. Então, primeiro, os custos eles são estimados, depois se tem um orçamento e ao longo do projeto esses custos eles são controlados. Então, o foco aqui, principalmente nessa área do conhecimento, é garantir que o que foi estimado lá no começo seja cumprido no final. Não tem muito segredo aqui, não. Eu vou aqui a parte da integração, deixar para comentar um pouco mais no fim, justamente porque ela é uma área do conhecimento que acaba englobando todas as outras. Em 7 a gente tem o gerenciamento das comunicações. Então, ela assegura que as informações do projeto sejam geradas e distribuídas de maneira apropriada. Então, todo o andamento do projeto, a maneira como ele vai sendo executado, a maneira como isso vai ser comunicado para as partes interessadas. Então, é principalmente garantir essa comunicação, como que as informações serão geradas e como que elas serão transmitidas.
O gerenciamento dos recursos humanos, então, dentro do contexto de empresa júnior, essa é uma área do conhecimento que é essencial dentro do projeto. Então, é realmente buscar entender quais são as necessidades dos membros, principalmente como que o gerente pode utilizar essas necessidades para organizar o trabalho e desenvolver seus membros. Principalmente trabalhar essa questão de desenvolvimento. Eu tenho um membro que tem dificuldade em tal área dentro do projeto, como que eu vou conseguir utilizar o projeto para desenvolver esse membro, como que eu vou conseguir utilizar o projeto para ele adquirir esse conhecimento, se capacitando cada vez mais dentro do contexto da empresa júnior. O gerenciamento do tempo, tal como o custo, ele é bem... Então, nada mais é do que assegurar que o término pontual do projeto. Então, garantir que aquilo que foi planejado seja realmente entregue dentro do prazo. E por fim, nós temos ainda as partes interessadas, foi a última área do conhecimento assim, a entrar. Ela busca basicamente entender as necessidades das partes interessadas, saber como que as expectativas delas serão geridas e como que o gerente vai controlar isso ao longo do projeto, como que ele vai atuar para que as expectativas das partes interessadas sejam alcançadas. Por fim, a gente tem a integração do projeto. Então, essa área do conhecimento, ela busca coordenar os diversos grupos de trabalho, os diversos processos. Então, aqui no centro da figura, a gente tem o grupo de processos, que eu vou explicar, que é o assunto do próximo tópico, que ele é dividido nesses cinco grupos, e, por exemplo, em planejamento, é um grupo de trabalho, um grupo de processos, que envolve diversas áreas do conhecimento. Então, ali você tem que planejar o custo das suas atividades, planejar o tempo, saber quais atividades serão realizadas, ou seja, planejar seu escopo, tem que definir os requisitos de qualidade, tem que conseguir observar os riscos. Então, são muitas áreas do conhecimento que estão relacionadas. Então, cabe à integração saber como trabalhar essas áreas do conhecimento para garantir o melhor resultado dentro do trabalho. Então, entrando agora nos grupos de processos. Então, Clisman, Oi, pode falar. Oi. Letícia? Letícia? Oi. a tela não tá aparecendo, os slides. Não, Não, peraí. compartilha de novo. Tá, peraí. Descompartilhou aqui. E agora? Agora foi, pode continuar. Beleza, obrigado. Então, continuando, grupos de processos. Então, aqui a gente tem uma figura que ilustra bem como que funcionam os grupos de processos dentro de um projeto. Então, a gente tem os processos de iniciação, que eles são um input. Então, ali você tem principalmente a definição do que é o projeto, do que vai ser realizado. A partir daí, você tem os processos de planejamento, que vão pegar essas informações e transformar isso num escopo, transformar isso em prazo, transformar isso em padrões de qualidade, e você vai, através dos processos de execução, realizar as atividades, e tudo isso englobado pelos processos de monitoramento e controle, que é muito aí que atua o gerente de projetos. Ele vai atuar em garantir realmente que todos os padrões que foram estabelecidos estão sendo cumpridos. E isso vai gerar os processos de encerramento, que são os outputs, que são os entregáveis. Então, é como que esses processos geram os resultados no final. Então, eu vou explicar cada um desses e vou trazer exemplos de práticas que podem ser realizadas dentro da empresa júnior. E para isso é importante a gente ter claro o ciclo de vida do projeto. Então, um projeto sendo algo dinâmico, a gente tem que os grupos de processo, eles sobrepõem uns sobre os outros. Então, por exemplo, enquanto a gente está iniciando o projeto, a gente está ali nos processos de iniciação, os processos de planejamento, de execução, eles já estão começando.
Então, e isso é uma constante ao longo do projeto. Então, o projeto ele está ali perto do seu fim, o encerramento, os processos de encerramento começam a acontecer. Então, você começa a desmobilizar a equipe, começa a entregar alguns resultados, entregar algumas ferramentas, e tudo isso, como vocês podem perceber, o controle acompanha todos esses processos. Então, desde o início do planejamento até o fim do encerramento, o controle tem que acontecer ao longo de todo o projeto. Então, entrando agora em cada um deles, primeiro os processos de iniciação. Então, os processos de iniciação definem um novo projeto ou fase através da obtenção de autorização para iniciá-los. Então, é aqui principalmente que a gente fecha uma negociação com o cliente. É aqui que você define o que vai ser feito. Vamos realizar um projeto em tal área. É aqui que acontece a famosa reunião inicial, o kick-off meeting, onde você estabelece principalmente qual que vai ser o escopo do projeto, quais vão ser as atividades que serão, não quais as atividades, mas quais vão ser os produtos que serão entregues. E para essa fase, para esse grupo de processos, eu trouxe aqui uma ferramenta que vocês podem procurar no Google, ela é bem fácil de achar, que é o Project Model Canvas, que é uma ferramenta muito simples para você conseguir criar um plano de projeto, assim, conseguir criar esse plano inicial que a gente chama. Ele é baseado no Canvas, com a galera aí que está acostumado com o movimento startup já deve ter notado isso. Então aqui ele traz, primeiramente, justificativas, objetivo SMART, os benefícios que o projeto trará no futuro, o produto que será entregue por esse projeto, os requisitos, tanto externos, fatores externos, a equipe, premissas, grupos de entrega, restrições, riscos, a linha do tempo, as atividades, a maneira como elas serão organizadas e os custos. Vou trazer um exemplo preenchido aqui, vai ficar um pouco mais claro. Ele está dividido na estrutura de porquê, o que, quem, como, quando e quanto. Então, estrutura bem conhecida de 5W2H, então ele é bem simples de responder, muito fácil. Oi? Compartilha de novo a tela. Ixi. Desapareceu mais uma vez. Pronto, foi. Foi. Tá. Então, agora vocês devem estar vendo. Então ele tem a estrutura aqui de 5W2H. Deixa eu voltar um. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse slide. Que aqui então ele traz o esqueleto. Então todas as variáveis que devem ser respondidas para o projeto, para a gente conseguir dar o start no projeto, definir o que vai ser feito. Então ele tem essa estrutura de 5W2H. Bem simples. E aqui as cores representadas em cada um deles, então o que é cada um de 5W2H. E aqui a gente tem um exemplo preenchido, então um exemplo bem simples, que a gente tem um projeto de caçar e eliminar mobs, e o nosso gerente de projetos é o Capitão Arrap. E qual que é a justificativa então? Por que o projeto vai ser realizado? Então ele vai ser realizado porque Moby Dick destrói ativos dos pescadores, então destrói seus barcos, e ela ameaça a vida dos trabalhadores. Então é uma justificativa bem plausível. E qual que é o objetivo SMART desse projeto? Então é caçar a baleia, cachalote branca, conhecida como Moby Dick, que matou 17 arpoadores e destruiu 3 barcos de 1851 a 1853. Então é isso que o projeto quer realizar, esse é o objetivo dele. Quais serão os benefícios no futuro? Maior segurança para os trabalhadores da indústria pesqueira, melhoria da imagem do capitão e redução de custos associados à destruição de barcos. Então, isso pensando a longo prazo. O produto final é Moby Dick eliminada. E aqui entra a questão dos requisitos que eu tanto comentei. Então, como que deve ser esse produto final? Então, a morte deve ser um combate com arpoador. Então, não pode ser de outra maneira que a morte deve acontecer. Deve existir inequívoca identificação que trata-se de Moby Dick, então é meio óbvio, assim, não pode ser outra baleia, tem que ser Moby Dick. E o coração dela deve ser extraído como troféu.
Então, para realmente garantir que é Moby Dick. Então, são os requisitos. Então, se eu não cumprir esses requisitos, significa que o meu produto não tem a qualidade que eu esperava. Então, é importante, por isso a definição dos requisitos. E quais são os stakeholders desse projeto? O dono do navio e a própria baleia. A equipe vai ser formada pelo gerente de projetos, arpoadores, ferreiros, marinheiros e imediatos. Quais as premissas? Premissas é um conceito interessante, que são fatores que você adota como verdade para a realização do seu projeto. Eles servem justamente para você evitar os riscos. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, em alguns projetos você tem o risco de chuva, e às vezes você acaba se barrando por causa desse risco, não sabe se vai acontecer ou não. O que você pode fazer? Você adota isso como uma premissa. Então, para o seu planejamento ser real, você precisa adotar isso como uma premissa. Então, todas as suas ações já vão partir disso. Então, nesse caso, por exemplo, partiu-se da premissa que a baleia, como Moby Dick, precisa ser mortas com armas de segunda geração. Isso você evita um risco, por exemplo, de que se você for batalhar com arpões de primeira geração, ela não sofra ferimentos. Então, é justamente para isso que serve a premissa. E o dono do barco concederá o barco para a campanha de 1852 do Capitão Ahab. Como vocês podem ver aqui no quadro ao lado, em riscos, a gente tem o risco do dono do navio não conceder a embarcação. Então, eu posso adotar esse risco como uma premissa. E a partir disso, o meu planejamento parte disso. Então, meu planejamento vai partir no sentido que minha campanha só vai começar a partir de 1852, porque daí eu não corro o risco dele não conceder a embarcação. São premissa, risco e restrição, são três conceitos um pouco complicados, mas dá para levar. Em riscos, a gente tem que Moby Dick destruir o barco e matar a todos, então um risco altíssimo, assim, e que pode acabar com todo o projeto, e um furacão no Pacífico destruir o navio, também um risco bem alto. Como restrição, a gente tem que o navio deve ter ao menos 3 botes de arpoadores, e os arpoadores selecionados precisam ter ao menos 10 anos de experiência. Então, as restrições eu imponho justamente para evitar que eu tenha problemas ao longo do meu projeto. Então, precisa ter ao menos 10 anos de experiência para que eu tenha com meus arpoadores. O grupo de entregas, então, o que é entregável ao longo do projeto? Então, um navio, a seleção da tripulação, produzir os arpões especiais, a busca e o enfrentamento morte a morte. Então, esses são meus 5 grupos de entrega. Essas são as atividades principais. É a partir daqui, a partir dessas entregas, que o gerente de projetos ou a equipe vão partir o planejamento. Então, eles, por exemplo, vão pegar um grupo de entrega navio. Quais atividades precisam ser realizadas para que eu tenha um navio entregue? Aí eles vão descrever. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de descrição que vai ficar um pouco mais claro. E linha do tempo, que são as atividades organizadas ao longo do tempo, e os custos. Então aqui você tem uma estrutura bem simples, assim, esse quadro ele não é difícil de preencher, pode ser preenchido com post-its e você consegue ter a estrutura de projetos, a equipe consegue utilizar essa informação para partir para um planejamento. Então, para início, para um plano inicial, é uma ferramenta bem legal. Entrando agora no planejamento, são processos que definem o escopo, refinam os objetivos e desenvolvem o curso de ação para atingi-los. Então, aqui você, com base naquele plano inicial, naquilo que foi conversado com o cliente, você define o escopo, ou seja, o grupo de atividades que serão realizadas para que o objetivo, para que aquela entrega seja realizada. Eles refinam os objetivos e como que o projeto irá se desenrolar. Então, aqui a gente tem os 6 processos básicos relacionados ao planejamento. Então, a gente tem, primeiro, a ação do escopo, que nada mais é do que, a partir do grupo de entregas, você estabelecer quais as atividades serão realizadas, estimar os prazos. Então, em cada uma das atividades,
colocar qual vai ser a duração, se a atividade vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, sequenciar as atividades, a ordem que elas vão acontecer, realizar uma análise de riscos, então identificar em cada uma das atividades quais são os meus potenciais riscos, o que pode acontecer de errado, e com base nisso eu posso replanejar minhas atividades, isso que é importante. Então, às vezes eu tenho um risco altíssimo, igual, por exemplo, eu tenho o risco de ter um furacão ali, por exemplo. Ali eles não teriam essa possibilidade, mas hoje, por exemplo, eu poderia incluir no meu projeto uma etapa de verificar serviço meteorológico, alguma coisa do tipo. Então, às vezes você consegue na análise de riscos identificar uma etapa que pode ser realizada a fim de minimizar os impactos negativos no projeto. Alô humano, então quais membros vão realizar tais tarefas? Então, às vezes tem empresas juniores que trabalham não com estrutura de equipe fixa, que a equipe realiza todas as atividades sempre juntas. Então, às vezes, os membros estudam em horários diferentes e cada membro realiza uma atividade. Então, você consegue alocar ali qual vai realizar cada tarefa. Isso para a federação também é interessante, porque principalmente como é trabalho virtual, às vezes acaba tendo que acontecer essa divisão de tarefas. E a alocação de recursos financeiros, que é ali a última etapa, onde você vai definir o que vai ser gasto em cada uma das tarefas. Aqui a gente tem um detalhamento de uma EAP, que é uma estrutura analítica de projetos, que nada mais é do que a descrição das atividades. Então, primeiro a gente tem a entrega, aqui em cima. Então, no caso, por exemplo, utilizando o exemplo da Moby Dick, eu teria um navio, e aqui eu descreveria as atividades para que esse navio seja entregue. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, como que ela será realizada e a entrega final, ou seja, o próprio navio. E aqui eu posso listar os requisitos, aqui que é interessante. Deve ser um navio de madeira, deve ser um navio reforçado, navio a vela, navio a motor. Então aqui eu consigo estabelecer os requisitos. E eu consigo adicionar coluna de prazo, esse tipo de coisa. Aqui é um modelo bem simples no Excel. Foi um modelo que a gente utilizou no início do planejamento dos projetos, agora no começo do ano, na Brasil Júnior. Então, é um modelo que você consegue visualizar bem assim, as atividades, o que vai ser realizado em cada e os requisitos que precisam ser entregues para que o projeto tenha a qualidade esperada. Descendo aqui, a gente tem a ferramenta clássica assim, do gerenciamento de projetos, que é o MS Projects, da Microsoft. Então, ele tem um layout, uma visualização bem parecida, vocês conseguem ver aqui em cima com... Sumiu de novo? Oi. De novo. Beleza. Pronto? Pronto. Tá. Então ele tem uma visualização bem parecida com os demais softwares da Microsoft, tanto Excel, Word, PowerPoint. Aqui você consegue detalhar bem, por exemplo, aqui eu tenho um projeto financeiro da minha empresa júnior, que, por exemplo, eu consigo listar, aqui eu tenho um entregável, que seria o levantamento de dados, e as atividades que vão fazer parte dele. Aqui eu consigo listar os dias, o início, o término, estabelecer a relação entre elas. Consigo abrir, se eu clicar 2 vezes, abre um campo para anotações, onde eu posso listar riscos daquela tarefa, eu posso estabelecer quais são os requisitos. Então, assim, é uma ferramenta sensacional para o gerenciamento de projetos. Ele é utilizado tanto para o planejamento, tanto para o acompanhamento. Então, assim, a dica que eu dou, talvez a EJ não tenha tanta maturidade assim no gerenciamento de projetos. Pode começar ali com um modelo no Excel simples, onde tem as tarefas, e a partir do momento que ela adquirir uma maturidade maior, começar dentro do project, porque o legal é que, por exemplo, nesse campo de relatório, gerar relatórios visuais, que me mostram quais atividades estão atrasadas, quais as atividades estão no prazo. Eu tenho vários feedbacks que
que o próprio software traz para o gerente de projetos. Então, isso, a nível dele conseguir gerir o projeto, é muito legal. Então, é uma recomendação aí que eu dou para vocês. Continuando, em execução. Bom, pessoal, voltamos depois aí do Hangout. Nos tirar do ar, estamos de volta. Então, eu tinha falado do Project como ferramenta de gerenciamento de projetos. Se vocês tiverem a oportunidade de utilizá-lo, eu recomendo. Mas, assim, igual sugestão, talvez, às vezes, começar com um modelo ali em Excel básico, talvez seja mais interessante, dependendo do nível de maturidade em relação ao gerenciamento de projetos. Continuando, em execução, a gente tem os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, satisfazendo as especificações do mesmo. Então, aqui não tem muito segredo, basicamente as atividades que foram descritas, que estão ali no seu planejamento, passar essas atividades para a equipe e a equipe executar esse trabalho tendo como base aquelas especificações. Então, aqui não tem muito segredo, não. Nosso próximo grupo de processos é o monitor. Nesse grupo é onde principalmente atua o gerente de projetos ao longo, no meio ali, digamos, enquanto a equipe está executando o projeto, o gerente está preocupado com o monitoramento e controle. Então aqui ele vai tratar principalmente do acompanhamento, saber como que estão as atividades, como que os membros estão realizando. Ele vai revisar essas entregas, revisar esses relatórios, essas apresentações, garantir que aqueles requisitos que foram pensados, que foram estabelecidos, estão sendo realmente cumpridos, e regula principalmente o progresso e desempenho do projeto. Nessa etapa, principalmente, que ele vai fazer a integração entre todas as áreas do conhecimento. Então, ele vai analisar a comunicação dos stakeholders, vai analisar como que estão os riscos, se eles vêm acontecendo, se não vêm acontecendo, se os padrões de qualidade vêm sendo cumpridos. Então, é aqui principalmente que atua o gerente. Eu tenho aqui como exemplo uma ferramenta que nós utilizamos lá na ADECOM, que é a planilha da qualidade. Aqui a gente tem principalmente aquela questão que eu havia comentado a respeito da importância do estabelecimento de padrões de qualidade. Isso tanto internos quanto externos. E aqui a gente tem os processos dentro da consultoria, eles estão descritos. Então, por exemplo, aqui a gente tem desde dos processos de iniciação, que seriam definir o problema com o diretor de projetos, elaborar o termo de abertura, os processos de planejamento, que seriam elaborar a WBS, planejar tempo de estudo, planejar o project, levantar os riscos, elaborar o contrato. Então, são todas as etapas ali no planejamento que precisam ser realizadas para que o projeto seja bem realizado. E a gente tem aqui alguns processos relacionados à comunicação e aos stakeholders, que é o plano de comunicação com professores e clientes, que estabelece como que a comunicação vai acontecer, quais serão os meios, quais as ferramentas, principalmente quais serão as expectativas. Então, o que o professor quer aprender com aquele projeto, o que ele quer ensinar, o que o cliente, qual que é a necessidade que ele quer que seja satisfeita com aquele projeto. Então, aqui a gente consegue gerenciar isso. Reunião para expectativas do cliente, feedback do cliente via gerente comercial, também para entender como está a satisfação dele, realização do workshop com o objetivo de que os membros aprendam com o projeto, se desenvolvam, elaboração de relatório final, termo de encerramento, atendimento das expectativas. Então aqui a gente tem processos relacionados a já um encerramento do cliente com o professor, ou seja, para ver realmente se aquelas expectativas do início foram realmente alcançadas, verificar se ele ficou satisfeito ou não com o projeto, preencher relatório de lições aprendidas, que é muito importante para garantir a gestão do conhecimento, garantir que os demais projetos que utilizem esse conhecimento que foi
foi adquirido para que eles consigam melhorar, consigam refinar suas práticas, imprimir o certificado e enviar para o professor, então também relacionado à satisfação dos stakeholders, preencher formulário de pós-venda, transferência dos arquivos e documentos para o servidor, buscando a gestão do conhecimento, e avaliação 50-100, com o objetivo de desenvolver os membros. Então aqui a gente tem principalmente todas as variáveis do projeto, no sentido que a gente tem várias áreas que são englobadas, a gente tem desde do RH até a comunicação, até a qualidade, como ela está sendo gerida. Aqui nos processos a gente consegue ver o que vem sendo executado ou não. Então aqui o gerente consegue fazer o acompanhamento, consegue saber qual que é o status atual do seu projeto, ele consegue saber onde ele tem que atuar. Então, como ferramenta de acompanhamento, ela cumpre bem com o seu objetivo. Aqui uma ferramenta que a gente utiliza na Brasil Júnior, esse não é o modelo final, é o modelo que a gente usa para o desempenho de projetos. Então, para EJs que trabalham com estrutura de conselho ou federações mesmo, é muito bom porque você tem um resumo em uma folha de como está o desempenho do projeto. Então, aqui a gente tem a criação e gerenciamento do PA em rede, que é um projeto interno, e está com 66% do seu desempenho alcançado, sendo que 3 entregáveis, 3 produtos já foram entregues, e sendo que todos esses foram entregues com 100% de qualidade. Então, todos os requisitos que foram estabelecidos foram atendidos. A etapa atual é definir a ferramenta de gerenciamento. Das atividades realizadas, 75% foram realizadas dentro do prazo e 25% foram realizadas com atraso. No entanto, atualmente o projeto se encontra dentro do prazo. Que a gente tem um campo de observações caso o projeto estivesse atrasado ou caso alguma atividade não tivesse cumprido com um padrão de qualidade. Então aqui a gente consegue em uma folha comunicar para as partes interessadas, conselho e até mesmo como que está o desempenho dos projetos. Os processos de encerramento, agora a gente já está aqui também terminando nossa apresentação, eles são processos que formalizam oficialmente a finalização do projeto, eles sintetizar os resultados, lições aprendidas e benefícios atingidos. Então, é nesse momento que o gerente ele começa primeiramente a desmobilizar a equipe. Então, todo aquele sentimento de equipe, o trabalho que foi construído ao longo do tempo, então o gerente começa a desmobilizar essa equipe. Esse processo normalmente aqui que acontece alguma confraternização, que a equipe sai junta para fazer alguma coisa, justamente para terminar com esse clima legal, porque realmente um projeto é uma vida que se passa ali com as mesmas pessoas trabalhando durante todo o tempo. Se elabora um relatório final, que é a entrega do projeto. Nesse ponto aqui você tem, por exemplo, o registro de lições aprendidas, que é um documento no qual, por exemplo, em cada etapa, o que minha equipe fez de diferente dos últimos projetos. O que a gente fez que trouxe um resultado superior e o que nós fizemos que não foi legal, que o desempenho não era aquilo que a gente esperava. Então aqui é o momento de descrever, para que isso sirva de gestão do conhecimento para as próximas equipes, para que elas consigam, através desse relatório, saber o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, essa prática é legal, a gente pode incluir no nosso projeto, essa não é legal. Então, isso para a gestão do conhecimento é algo sensacional e que, com o tempo, tem um banco de dados bom de lições aprendidas, consegue, inclusive, formular um banco de boas práticas. Então, o que em cada projeto pode ser feito para melhorar a sua qualidade. E, por fim, apresentar os resultados, tanto para o cliente, tanto para a empresa júnior. Então, realmente, o conhecimento que foi adquirido ser transmitido através de uma reunião geral, através de um curso, realmente passar todo esse conhecimento. Aqui a gente tem uma tabela resumo. Aqui a gente tem todas as áreas do conhecimento, as 10, elas representam capítulos dentro do PMBOK, então cada área do conhecimento representa um capítulo. Aqui a gente tem os grupos de processos, então aqui a gente consegue visualizar, dentro de iniciação, quais são os processos relacionados à integração. Então
Então a gente tem que desenvolver o termo de abertura do projeto. Por quê? Porque esse termo de abertura que vai servir de base para todo o planejamento, para todas as atividades que vão vir logo em seguida. Em partes interessadas, identificar as partes interessadas. É no início ali do projeto que você identifica o seu cliente, você identifica quem vai ser o seu patrocinador, quais serão as pessoas importantes. Às vezes, por exemplo, em uma empresa, você tem uma pessoa que não é o dono, mas tem uma influência muito grande. Aquilo é uma parte interessada dentro do seu projeto. Você precisa planejar ações diferenciadas dentro do seu projeto para aquela pessoa. E assim a gente tem para cada um dos grupos de processo, cada um dos grupos de processo, a gente tem eles divididos por área do conhecimento. Esse é o principal conhecimento, digamos assim, do PMBOK. É aqui que ele traz as suas práticas. Então, dentro de desenvolver o termo de abertura, como que é um termo de abertura, como que ele deve ser feito, qual que é o seu objetivo. Então, é assim que um PMBOK está organizado. Então, ele está organizado de uma maneira muito simples para realmente garantir isso. Aqui a gente consegue observar justamente que o papel do gerente deve se focar mais no monitoramento do que na execução. É aquilo que eu havia comentado. O gerente é a pessoa que tem se comunicar com todas as partes, garantir que a equipe tenha os insumos necessários para realizar o projeto, e não ele acabar botando a mão na massa. E justamente como empresa júnior, a gente deve prezar por isso, que os membros executem o projeto, que eles adquiram o conhecimento. Cabe ao gerente garantir as melhores maneiras para que a equipe se desenvolva. O que eu tinha para comentar a respeito de gerenciamento de projetos era isso. Se tiverem alguma dúvida, pode escrever ali no chat, que eu vou dar uma olhada agora. Vai gerar aquele efeito de tubo, mas não tem problema. Foi bem introdutório, assim, foi mais para trazer alguns conceitos, trazer algumas ferramentas. Recomendo o PMBOK, assim, principalmente pela sua divisão, pela sua facilidade. Ele de maneira alguma engessa, tanto que eu comentei que a empresa júnior pode mesclar metodologias, isso inclusive é muito positivo. Então busquem se aprofundar, tem diversos materiais sobre o assunto. Eu estou disponível para qualquer que seja as dúvidas, alguma ferramenta, pode me mandar um e-mail que eu envio sem algum problema. Clisma, eu acho que o pessoal que estava na transmissão anterior não conseguiu acompanhar essa pelo link novo. E aí, primeiro eu queria lhe pedir desculpas pelo transtorno aí, eu sei que foi um pouquinho culpa da gente, foi mais a ferramenta mesmo. Mas, em nome da RN, eu lhe agradeço pela disponibilidade de dar o treinamento. E como o pessoal não conseguiu, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar os dois vídeos, tanto a primeira parte como essa, e aí se você puder deixar seu e-mail, aí a galera puder enviar as dúvidas por e-mail, a gente fica agradecido. Tá, problema nenhum, eu deixo. Peraí, deixa eu... Depois vocês editam os vídeos, as partes, né? Eu vou compartilhar minha tela de novo, aí eu falo alguma coisinha no final ali e coloco... Tipo, tá aqui meus contatos, eu falo alguma coisa, beleza? Tá. Bom, pessoal, então a gente fica com as dúvidas, vocês podem me enviar por e-mail, tá aqui meu e-mail na tela. Podem mandar no e-mail da Brasil Júnior mesmo, eu a partir de semana que vem vou estar bem disponível, assim, qualquer ferramenta que vocês queiram ter acesso, eu mando sem problema algum. Dúvidas também, se quiserem sugestão de material, qualquer coisa, esse foi um treinamento mais
mais introdutório mesmo. A ideia é justamente espalhar esse conhecimento, assim, na nossa empresa júnior, desde que a gente começou a implementar, que isso a gente estruturou todo um processo desde 2008 para ir implementando as áreas do conhecimento uma a uma. Os resultados foram magníficos, assim, a gente atrasava quase 100% dos projetos e hoje não atrasa nenhum. Então, super recomendo a metodologia. Qualquer informação pode entrar em contato comigo. Muito obrigado. Pronto, então tá certo. A gente vai editar os vídeos e aí a gente disponibiliza para o pessoal e aí faz essa ressalva do seu e-mail. Tá certo? Beleza, tranquilo, sem problema algum. Muito obrigada, viu? E boa noite. Boa noite, beijos. Tchau.